Boa noite, boa noite, bem-vindos, boa noite maravilhosa. Vamos lá, você tá chegando aí, quem tá chegando, seja bem-vindo ao canal. Hoje é a live que eu vou trazer esse assunto sobre como sair dos abusos. Então, você que está chegando, vou dar só uns minutinhos aqui para as pessoas serem comunicadas pelo canal. Espero que você esteja bem nessa quarta-feira à noite aí, né? Hoje é dia dos namorados, alguns celebrando e alguns estão aqui comigo. É assim? Deixa eu ver se o microfone tá gravando aqui. Quer dizer, só um minutinho, que eu acho que eu tô sem... Eu não liguei o microfone. Deixa eu ligar aqui. Vamos ver se o microfone vai funcionar. Só um minutinho, pessoal. Essa questão do... eu acho que funcionou aqui. Vamos ver. Bora lá. Microfone aqui. Não sei se o som tá bom aí. Vocês falam pra mim. Porque em geral eu gravo as lives e o som fica ruim, né? Eu não deixo o som tão bom. Vou fazer esse teste hoje. Então vamos lá, gente. Quem tá chegando... quem tá chegando pode... boa noite, Ana. Boa noite. Quem tá chegando pode já convidar outras pessoas. O som tá ótimo? Que bom, obrigada. Obrigada. E aí? Como que tá Nova Friburgo, Ana? Quem for chegando pode botar seu nome, pode comentar. Tô ajustando aqui. Beleza. Vamos lá. Qual que é o objetivo, né? Eu acho que eu gosto sempre de trabalhar por objetivos. Essa é a forma que eu... Tá frio aí? Tá frio aí em Friburgo, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui tá calor, em São Paulo tá bom o tempo, tá quentinho, tá tudo ótimo, graças a Deus. Bom frio aí, viu, Ana? Então vamos lá, vamos falar do abuso. Esse tema, né, sempre que eu pego esses temas mais delicados e fortes, a minha abordagem é cuidadosa para que eu não coloque as pessoas no campo vibracional do tema. Esse é o meu maior cuidado, tá? Porque eu ensino sobre isso e eu sou cuidadosa sobre isso. As pessoas sensitivas, mais sensíveis, só de você falar de uma situação, elas já imprimem na mente, elas já imprimem aquela situação e elas podem trazer na manifestação. Por isso que eu sou cuidadosa e estou buscando entrar nesses temas mais delicados para que as pessoas possam entender como que isso funciona, porque muita gente está criando realidades ruins sem saber por quê, né? Eu vou botar aqui, só um minutinho, vou fixar aqui o comentário, como sair dos abusos, fixando o comentário aqui, ok. Então, estou aqui, deixa eu botar uns aviãozinhos aqui, comunicar também no grupo lá, que a live está começando, né? Quem quiser acompanhar, live começando. Então, é isso aí. Já comuniquei quem tinha que comunicar, então, estamos aqui. Né? Bem-vinda, Simone chegando também aqui, bem-vinda, Simone, forte abraço aí. Porto Alegre. Então, vamos lá. Se você conhece alguém, né, que, assim, aonde que acontecem os abusos? Eles acontecem em qualquer área da nossa vida, né? Existem abusos na área profissional, na área pessoal, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, existem nas relações de amizades, né?
E sempre não é fácil identificar, tá? Nem sempre uma relação de abuso é simples de identificar. Então, eu não sei se vocês já viram, né, ou conhecem alguma pessoa que você olha assim e fala, gente, mas essa pessoa é tão inteligente e ela tá numa relação tão abusiva e todo mundo vê, a família vê, os amigos veem, mas a pessoa não consegue perceber e às vezes, quando percebe, não consegue nem sair dessa relação, tá? Então, hoje eu vou tratar aqui de um tema de como sair disso num outro campo que não é o campo material físico, tá? Por quê? Porque muitas pessoas aceitam os abusos muitas vezes por carência. Então, exatamente isso que eu vou comentar. E é uma conexão tão forte, energética e emocional, que a pessoa não consegue se desprender, tá? Quer dizer, nos padrões normais e construindo, quando ela fica falando do problema, ela constrói, é como se este cordão fosse fortalecendo. Então, é sobre isso que eu vou explicar, né? Como às vezes a gente pode estar potencializando o problema e como que a gente consegue sair disso, tá? E podem ir comentando que eu vou buscar explicar da melhor forma. Olha só, todos os sistemas, eles buscam equilíbrio, tá? Qualquer sistema sempre está em equilíbrio. Tá? O nosso corpo, por exemplo, quando a gente tem uma falta de algum nutriente, alguma coisa, o corpo compensa, né? Por exemplo, uma pessoa quebrou uma perna, né? O que o corpo faz para buscar o equilíbrio para essa pessoa andar? Ela vai botar mais força, né? A pessoa vai botar mais força na outra perna para conseguir andar. Então, existe essa compensação, tá? Isso eu estou falando de corpo, mas a gente vê em todos esses sistemas, eles se compensam, eles buscam se equilibrar. Então, quando eu falo de abuso, esta palavra, ela representa o quê? Um excesso, ok? Então, quando eu falo de abuso, eu estou falando assim, eu estou falando de alguém que saiu do ponto de equilíbrio e está excedendo, tá? Está fazendo a mais. Então, vamos falar um exemplo, né? Quando uma pessoa está com excesso no campo material, a gente pode chamar isso até de uma compulsão, tá? Um excesso de bebida, porque ela saiu daquele ponto de equilíbrio de beber, como que diz? Beber socialmente, né? Então, é um excesso, tá? Excesso de bebida, excesso de drogas, excesso de compras, de doces, né? A gente vê assim, quando a pessoa fala, poxa, eu não consigo parar, sabe? Eu como um negócio assim, eu vou naquela dinâmica, isso é uma compulsão, ela tá buscando equilibrar alguma falta, que a doutora Simone falou aqui, alguma carência. Então, nós somos um ser, assim, muito incrível, tá? E o nosso equilíbrio, ele sempre, são várias dimensões que buscam se equilibrar, tá? É o mundo interno com o mundo externo, é o mundo emocional com o mundo mental. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma compulsão por compras, ela tem uma carência de determinada característica, eu não vou entrar nos detalhes, tá? Mas, por exemplo, a pessoa que tem uma compulsão por bebida, ela está suprindo uma carência de uma determinada característica, tá? Então, para cada excesso tem uma característica e tem uma representação, tá? Não vou entrar muito no detalhe, senão eu não chego no assunto hoje de como sair do abuso, tá? Mas tudo é uma representação. Só para vocês entenderem um pouquinho, por exemplo, vou trazer a simbologia do doce que fica simples. O doce é uma carência afetiva, tá?
Então, numa carência afetiva, a pessoa busca suprir aquele afeto com o doce, o conforto, né? O doce não traz um certo conforto, assim, um acolhimento, um docinho, né? Então, uma compulsão por doce, essa busca desse acolhimento, tá? Então, quando eu estou falando desse excesso, o abuso, eu estou trazendo esse excesso. Tudo bem até aqui? Beleza, então a gente tem esses excessos no campo material, temos o excesso no campo emocional, né? Que é esse abuso verbal, né? Palavras que ferem, físico, né? Agressão, sexual, no trânsito, tá? Tudo isso tem uma representação que ficou uma carência e aqui tem um desequilíbrio, tá? E esse desequilíbrio não necessariamente é nesse tempo e espaço recente, pode ser na infância, em vidas anteriores, etc. Tá num desequilíbrio, numa certa situação, numa certa representação, num determinado tempo e espaço, ok? Tentando ser simples, tá? Aqui que esse assunto beleza. E aí a gente vai para os abusos mais na área moral, né? Que aí na área moral existe patrimônio, bens, dinheiro, poder, política, né? Nos papéis sociais, pai, mãe, tem pais que abusam, né? De filhos assim, no nível de educação, da rigidez, é um excesso, né? Então, entenda que às vezes uma situação de relação parental, pai ou mãe, pode ter um excesso ali que pode ser interpretado por aquela consciência, por aquele ser como um abuso, tá? Então, esposo, esposa, namorado, parceiro, sócios, políticos, tudo isso são representações de papéis que podem imprimir um abuso sobre o outro, tá? Então eu falei aqui da compensação do equilíbrio, tá? Eu só tenho uma pessoa que abusa quando eu tenho que se coloca no papel de refém, tá? De vítima. Porque, então, lembre-se que assim, todo sistema busca se equilibrar, tá? Se duas pessoas estiverem, vou pegar aqui um papel vou pegar um exemplo, tá? Vamos colocar vou pegar de casal, tá? Porque tem muito, fica mais fácil até todo mundo entender. Casal. Então vamos supor, lembra aquele caso que as pessoas falam assim, poxa, eu não sei como que essa mulher aguenta essa situação, tá na cara que, né, o marido desrespeita, abusa, né, com palavras, agressão, fora se for outros abusos, mas eu vou ficar só nesse. Aí, aqui tem uma dinâmica, né? Aqui tem uma dinâmica e está em desequilíbrio. Então, se esta pessoa aqui, ela tem uma determinada sensação de vítima, de impotência, de baixa estima, e esse está mantendo essa dinâmica. Então, como que sai disso, né? Bem, tem uma frase de Einstein que eu gosto muito, né, que ele fala assim: você nunca resolve um problema no nível que foi gerado, no nível que o gerou, né? Então você tem que subir o nível. Este problema está no nível mental, ok? A mente foi impressa, ela está na dinâmica da dualidade, tá? E na dinâmica da dualidade, você não resolve esse problema. Porque no mundo dual é que nem uma gangorra, né? Ou você está embaixo e o outro está em cima, porque está em desequilíbrio, ou quando você muda, inverte a posição, um vai para cima, outro vai para baixo. Então é assim, um abusador, ele foi abusado, com certeza. Aí, esse abuso pode ter sido verbal, pode estar impresso o abuso nele, a desarmonia, o desequilíbrio de abuso, tá? Então,
como nós somos uma sociedade muito em desequilíbrio, principalmente a ocidental, né? Na oriental é mais equilibrada, então essa dualidade é assim, ou você entra no papel de abusador ou é abusado. Aí pensa assim, se esta pessoa que está sendo abusada, ela não tem a integridade dela, os valores dela, não permitem que ela seja uma abusadora, ela vai estar sempre no papel de abusado. Olha que loucura, né? Então, essa dinâmica da dualidade, ela aprisiona, ela aprisiona. Bem, até aqui tranquilo? Eu tento trazer da forma mais simples, eu acho que tá tranquilo, né? Aí vocês não falam aí sim, ok, tá tranquilo, que aí eu continuo, tá? Então, revisando essa parte aqui da terceira dimensão que a gente vive, na dualidade da mente, tá ok? Beleza. A dualidade da mente, eu sempre falo, né? Como se fosse aquela moeda, cara ou coroa. Na mente, é como se fosse, tá impresso, quando você imprime um papel, ele tá impresso na frente ou tá atrás, né? Um papel de carta, tá à frente ou tá atrás. Então, só tem duas formas. Ou ele é uma coisa, ou ele é outra. Ou ele está no papel de quem domina, quem abusa, domina do outro, ou ele está no papel de quem é dominado e está sendo o refém, né, dessa história. Do algoz e do... Ai, meu Deus, fugiu. Vítima e algoz, tá? Então, a pessoa... Como que isso ficou impresso? Tá? Agora, entrar no como isso ficou impresso para a gente falar como sai disso, tá bom? Vai depender muito do perfil da pessoa. Sim, é o perfil da pessoa, mas assim, às vezes uma pessoa, ela tá fugindo daquilo, tá? Então, vamos supor, eu vou falar como que isso acontece, como que imprime isso, e como que isso se manifesta, tá? Então vamos supor, lembre-se que um abuso, ele pode não acontecer só num relacionamento amoroso, ele pode acontecer na relação de trabalho, né? Muita gente que trabalha em excesso, né? Ou que, né? Ela pode se estabelecer na questão financeira, tá? Na questão de sociedade, uma pessoa ficar refém do outro numa sociedade, tudo isso pode ser em várias áreas se manifestar. Então a pessoa às vezes nem percebe que ela tá nessa situação, tá? A gente às vezes precisa de um olhar externo para fazer a pessoa perceber que ela está nessa dualidade preso numa relação de abuso, tá? Questão da dualidade, aonde ela se encaixa. Questão da dualidade, onde ela se encaixa. Tudo é dual na nossa vida, tá? Tudo que eu estou vivendo é dual. Tipo assim, o bem e o mal, né? Por exemplo, tudo que na verdade, por exemplo, quando eu falo a luz, tá? Quando eu falo da luz, a luz ilumina, ela é. A escuridão é a ausência da luz, tá? Então a dualidade é tudo que manifesta na nossa vida, tá? Então, por exemplo, vamos supor, essa relação de abuso é a falta do quê? É a falta do respeito, a falta do limite. Então, o que se estabelece, o que deveria se estabelecer em toda e qualquer relação são os limites daquele papel, tá? Isso é o que é a verdade sobre um relacionamento, tá bom? Então, por exemplo, o papel de mãe, ela tem um limite, ela não pode invadir o papel do outro ser existir e fazer suas escolhas. O papel de pai tem uma autoridade, ele não pode exceder naquele papel. Então, ele tem que orientar e educar. Quando um pai agride um filho, agride assim, né, ou por palavras, ou existe muito isso,
É pai que fala, você é um incompetente, você não vai ser nada na vida. Isso é uma agressão, isso é um abuso. Ele está imprimindo nesse filho uma, uma relação de abuso, uma projeção negativa dele sobre o filho. Uma relação dessa, tá, é dual. Por quê? Aqui ele deveria ser o quê? O orientador. Então ele está num papel de abuso de papel, tá? Eu não sei se eu consegui me expressar bem sobre essa dualidade para você, Simone. Aí, então, tudo é dual, né? Porque a mente, ela é assim, ou ela é, vamos supor, simplificando, ela sempre é assim, ou ela está do lado positivo, ou ela está do lado negativo. Vou simplificar, tá? Então, tudo aquilo que faz bem é positivo, é o que é a verdade para nossa alma, o que ela busca, e tudo que é contrário a isso é negativo, e é aquilo que a gente foge, porque causa dor e sofrimento, mas a gente fica preso nisso, tá? A mente fica presa. Beleza? Beleza. O que é a mente ficar preso? É quando fica aquele roteirinho rodando. Poxa vida, essa pessoa me fez isso. E a mente fica ali, ó, gerando mais filmezinho daquilo, contando histórias. E aquela história vai gerando sensações e vai criando mais daquilo, vai afundando mais a pessoa, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo como que imprimiu. Já dei um exemplo desse pai que desrespeita o filho e que grita. Então, gera ali uma desarmonia, tá? Com relação a esse pai, que é o papel de provedor, tá? Então, vamos supor nesse caso. Mas o abuso, ele pode ser tão inconsciente, tá? Porque um bebê exposto a um ambiente com muito barulho, eu já vi bebê assim participar de festa onde tinha fogos de copa. Isso está imprimindo no bebê, ele tem uma sensibilidade muito forte, né? Então ali com certeza está imprimindo uma desproteção, tem um abuso ali da sensibilidade dele. E isso pode ficar impresso nesse ser, e sem ele saber o que é, porque ele não consegue nem nomear isso, né? Ele pode fazer terapia durante anos e não vai conseguir chegar na causa, porque ele nem tem lembrança disso. Então existem muitas causas que imprimem uma sensação, que aí está no inconsciente, muito oculto, mas a pessoa carrega aquela sensação e ela está presa. Toda vez que a gente está sentindo algo, a gente está projetando para a nossa realidade uma situação como aquilo, ok? E aí que vem, por exemplo, quando tá tudo bem até aqui, gente? Bem, eu dei o exemplo, né? Então, aonde foi impresso, dei dois exemplos, onde foi impresso a sensação de ser abusado, de ser menor do que se é, de ser desprotegido, tá? Então, se eu passei por essa situação, de repente eu tô na vida, caminhando, tá? Tô caminhando pela vida. E aí acontece alguma situação, vamos supor, vou dar um exemplo desse rapaz que foi agredido, desrespeitado pelo pai, que falou que nunca ia ser ninguém. Aí ele tá numa dinâmica profissional, e ele tem aquilo, né? Tá impresso. Então, ele tá projetando. E o chefe, por exemplo, ele vai representar a figura da autoridade, né? Do provedor. E aí, de repente, ele vai construir, tá? Porque nós que estamos construindo pelo nosso campo vibracional, pelos nossos modelos mentais. Ele vai construir uma situação que aquela situação vai se repetir. O chefe vai desrespeitar, abusar, expor, entende? E aí a pessoa pega, de repente muda de emprego, sai, e aquela história vai se repetindo. Isso em todos os casos de abuso, tá? Abuso sexual, abuso de drogas, abuso no ambiente de trabalho, abuso de poder.
Em todas as situações, a dinâmica é sempre a mesma, é a dinâmica da mente e a dinâmica da consciência que não está ajustada para conduzir o que ela quer, tá? Aí se você falar, a pessoa tá nessa situação, tá descontente, né? Tá sofrendo, tá descontente. E aí tem um termo até que falam, e eu discordo desse tema, tá? Ah, a pessoa evolui pela dor, tá? Eu discordo desse tema porque a pessoa evolui pela dor. Na verdade, a pessoa repete a dor, né? Ela não evolui pela dor, ela fica repetindo a dor. Aí tudo bem, que ela pode cair a ficha de que, poxa, eu estou num processo de repetição, como que eu faço para sair? Né? Então ela se desgasta pela dor até que um momento ela vai procurar ajuda. Mas até ali é o processo de repetição inconsciente. Aí muita gente vai procurar ajuda terapêutica, tal, e vai falar do problema, né? O processo terapêutico é ficar falando, ficar falando. O que o processo terapêutico traz? Ele traz consciência só, consciência do problema, mas ele não resolve o problema, tá? Por quê? Porque quando, pela física quântica, né, e o papel do observador, a consciência é a observadora. Enquanto eu estou observando uma situação e eu estou falando sobre aquilo, eu só vejo aquilo como caminho. Eu não crio um novo caminho alternativo de possibilidade para sair, entende? Então, quando a gente trabalha com essa visão de eu consciência, assumindo a direção da minha vida, eu preciso tomar consciência de que isto aqui é o filme que eu consegui escrever, né? Eu como diretor da minha vida, consegui escrever até agora. Mas eu posso mudar isso, porque até agora eu estou repetindo o padrão familiar, social, político, cultural. Beleza, mas eu tenho que falar assim, isso não é para mim. Só que neste momento, a maioria das pessoas não consegue fazer isso porque ela nem consegue imaginar uma outra realidade. Não está no cenário dela, não está no campo de visão dela. Só que eu vou te falar, é possível toda e qualquer realidade que a tua alma anseia. Você pode não conhecer ainda, porque isso é campo vibracional. Como que eu explico isso da melhor forma? É como se você tivesse um prédio, tá? E o prédio ele é organizado por andares, ok? Então, no subsolo é a turma da limpeza, tá? Eu tô aqui e sem preconceitos nenhum, tá? Só estabelecendo algum critério de explicação mais simples. Então vamos supor que o primeiro andar é o prédio, a limpeza, é serviços e limpeza, beleza. O segundo andar é um andar de recepção. Terceiro andar é um andar de diversão, lazer. E aí vai subindo com alguns andares, chega na cobertura, é o desfrute maior, ok? Lá é o melhor ambiente, nessa cobertura você tem uma vista maravilhosa, tem serviços maravilhosos, beleza. Vamos supor que esse prédio são ambientes vibracionais, tá bom? Então vamos considerar que esta vibração de abuso é uma dos andares mais baixos, tá? É aonde quem está ali está sofrendo todo tipo de desrespeitos, abusos, tá bom? E aí, o que acontece? Mesmo que você queira sair, você não consegue. Você sai de uma relação abusiva de trabalho e tal e cai em outra, porque ali é o ambiente dos abusos, tá? Então, para vivenciar outra realidade ali, a pessoa que está naquele ambiente
vibracional, ela não consegue ver outras possibilidades, ela não vê, porque tudo que ela vê naquele andar é aquilo. Então ela precisa ir para o próximo nível, que é o nível da consciência, projetar a consciência, tá? Que é o que eu digo aqui, o que o Einstein falou brilhantemente, né? Então é assim, se você quer sair de um problema, você tem que sair do nível que o gerou. Então, se este problema foi gerado pela mente, porque a mente imprimiu essa experiência, né, desagradável, está presa nela. Então, tem que sair do nível mente e para o nível consciência, projetar a consciência para uma nova realidade e fazer, claro, para projetar e dar o salto, é como se você tivesse que fazer o quê? Ei, galera, tudo bem aqui? Tô indo embora, aqui não é meu lugar, vocês são da paz, tô indo, pega o elevador e sobe de andar. Ou seja, tem que entrar em harmonia com a dualidade daquela situação, projetar a escolha consciente e ir para o próximo andar, tá? Então, vamos supor, como que eu faço isso, né, em atendimento ou através do método, tá? Bem, a gente projeta uma experiência com esse personagem, né, que gerou o abuso. O personagem, eu sempre busco o personagem original, né? O original pode ter sido, né, a mãe, o pai, avô, avó, tio, o personagem que gerou, porque sempre a pessoa, quando começa a falar qual é a sensação que você tem nessa situação, é essa, eu me sinto impotente, com medo, assustado, tal. É como se fosse uma criança mesmo, né? A essência tá regredida, né? Ela é como uma criança ali naquela situação. Tá, isso remete a quem? Remete a meu pai quando brigava comigo, entendeu? Ou me xingava, ou quando meu pai agredia, entrava bêbado em casa e agredia a minha mãe. Então, existe o personagem original que gerou isso e que a história vem se repetindo e sempre esse personagem vai ser reproduzido por alguém, tá? Tipo assim, alguém vai vestir a roupa desse personagem na experiência, sempre. Enquanto não resolve, é o processo de repetição, ok? Então, o que a gente faz? A gente faz uma conexão com este personagem, né? Uma conexão projetiva, que aí a gente consegue resolver uma questão emocional e espiritual nessa conexão com a experiência do perdão e da gratidão, né? Que é um protocolo, e a pessoa consegue resolver aquilo que não foi resolvido, aquilo que não foi dito, né? Aquilo que, porque às vezes fica contaminado. Essa pessoa é uma representação de amor, mas tem essa contaminação, aquilo que não foi dito, porque era criança demais, não tinha entendimento, e aí tem que ser resolvido isso. Esse nó tem que ser desfeito. Aí quando desfaz esse nó, aquela tensão, aquela conexão, aquela tensão que fica puxando a pessoa para a experiência de repetição de novo se desfaz. E aí a gente consegue projetar o que a gente quer no lugar daquilo. Aí sim, aí a gente sai desse processo de repetição. E aí é uma nova experiência, porque aí é como uma criança que está engatinhando, né? Então vamos supor, uma pessoa que vivenciou uma relação de abuso profissional, né? Eu vivenciei isso, tá? Então, com perfis narcisistas, né? Então, e era uma replicação, tá? Uma replicação de modelo familiar. Então, o que acontece? Você começa a andar numa experiência que aí você, como uma criança, vai surgir de novo situações onde aquele modelo vai se repetir, mas você está consciente e fala, não, aqui eu posso agir de outra forma, aqui eu vou botar limite, porque aí é como uma criança que está aprendendo a andar, né? E como um adulto está começando a agir com
conscientemente. Olha, aqui você me desrespeitou. Aqui assim não dá. Se você fizer isso de novo, eu saio daqui. Mas a pessoa, quando ela sai deste papel de refém e vítima, ela sai desse desequilíbrio, né? Então lembre-se que numa relação de abuso tem o que abusa, desrespeita, e tem o que é abusado. Então, quando esta pessoa aqui, ela começa a colocar em equilíbrio a relação, naturalmente a gangorra se equilibra, entendeu? A gente não muda o outro, nunca, tá? A gente nunca muda o outro. A gente muda a nós mesmos e a dinâmica se equilibra. Agora, se a gente, lembre-se que a gente se equilibra, aí de repente você fala assim, eu quero ir para o outro andar, né? O andar onde tem mais leveza, mais alegria. Aí você se equilibra, você consegue sair da relação. Você consegue sair da situação. Ou o próprio campo vibracional expele essa pessoa da relação. Expele essa empresa. Expele esse contrato. Expele qualquer coisa que esteja nesse desequilíbrio. É natural, é campo vibracional. A força da energia, ela expele essa relação desequilibrada. Mas a gente tem que fazer esse trabalho. A gente ajusta a nossa mente, a nossa consciência, a nossa mente equilibra, e aí ou a gente mantém, naturalmente isso vai escapar. É como se tivesse assim, é como se fosse um tubo, tá? E quando a gente passa, a gente está em desequilíbrio, a gente não consegue acertar o tubo para sair da situação, entendeu? Então vai para lá ou vem para cá, vai para lá. Então quando você consegue manter o equilíbrio, aí ou esta pessoa vai sair do fluxo da situação, ou você sai, tá? E aí, então, esse é o trabalho. Muito conclusivo, ninguém muda o outro, mas sim, mudamos a nós para alterar a dinâmica. Exatamente, é isso. E isso é tão poderoso, gente, que as pessoas que estão andando já nessa jornada, elas ficam realmente encantadas, porque assim, é mágico, é muito mágico, sabe? É uma jornada que eu me divirto de ver o que acontece, porque são coisas que no campo material você não resolve. Ó, a Ana é uma delas, né? A Ana a gente conversa muito, porque a Ana, quando me procurou, a Ana me procurou. A Ana me conheceu aqui por uma live, né? E aí ela me procurou por uma live aí, fiz alguns atendimentos, e ela também é uma estudante aí do autoconhecimento. Então, coisas que muita gente não resolve, assim, em terapia, em coisas assim, porque tem essa questão espiritual também, emocional e espiritual, gente, é muito sério. Então, a gente não faz ideia como o campo espiritual está atuando sobre nós, porque a nossa vibração, tudo que a gente está sentindo, emanando de sensação, a gente está preso e trazendo seres, a gente está naquele campo, lembra? Se eu estou vibrando numa emoção de medo, de impotência, de raiva, porque é impossível, né? A gente está vendo aí a situação do Brasil, quantas pessoas com raiva, né, de determinadas figuras e personalidades. Só que isso só atrai seres dessa vibração. E a pessoa começa a quebra coisa em casa, quebra coisa no corpo, quebra objetos, quebra negócios. Por quê? Porque a emoção da raiva, ela é muito destrutiva, né? E ela vai contaminar os ambientes. Então, assim, não se resolve por aí. Não se resolve por aí. A gente tem que se liberar dessa raiva. Como que é isso? Pelos ensinamentos de Jesus. Amai ao outro, perdoai. Aí você vai me falar, Gláucia, como que você ama uma pessoa que te desrespeita, que abusou de não sei o quê? Como?
né? Esse é o grande desafio, mas é possível. Quando você olha num outro paradigma. Se você olhar pelo paradigma humano material, você não consegue. Você precisa olhar. Eu hoje dei informações aqui suficientes para entender. A gente precisa olhar que aquela pessoa que está naquele papel, tá? Ela sofreu abusos, tá? Não tem como. Ela sofreu abusos. Então, ela está agindo por uma reação do ego, de proteção, autoproteção. Então, assim, um abusador, ele abusa para não ser abusado. Olha que loucura. Precisa enxergar o Deus que existe dentro da pessoa. Sim, é isso mesmo. Então, pensa assim, é um mecanismo de defesa, tá? Por exemplo, que nem um porco-espinho, né? O porco-espinho é coisa fofinha, né? Você vai tocar um porco-espinho? Claro que não. Por quê? Porque ele tem um mecanismo de defesa dele. Ele vai espetar todo mundo. Por quê? Porque ele é extremamente sensível, tá? Então, o ser humano tem os mecanismos de defesa, né? Ele não tem espinhos, mas ele fala como espinhos, ele machuca igual, né? Ele humilha, né? Que são como espinhos na nossa alma, ok? Então, isso ele está agindo por um mecanismo de defesa do ego, ok? Mas lá dentro existe uma alma, que é o ser divino, só que esta pessoa não está em contato, não está ativando o potencial do divino nela. Então ela está quase, é um humano quase que animal, tá? Então, ou seja, a gente tem duas espirais, a espiral ascendente, que a gente está se esforçando para ser melhor a cada dia, e tem a espiral descendente, que a pessoa está só no interesse da matéria, do ego, e ela vai decaindo no nível de virtudes, tá? Então, é como aqui a Ana falou, né? É preciso enxergar que existe um Deus ali, Deus dentro dela. E aí o que você faz? Você perdoa, se libera para desconectar e sair, sabe? Vamos supor, eu não vou conseguir com que essa pessoa suba de andar, né? Vou usar a linguagem aí do exemplo que eu dei no começo. Eu não vou fazer com que essa pessoa suba de andar, mas eu tenho que me liberar dela para que eu suba de andar e não tenha mais contato com ela. Então nós temos que sair dos conflitos. Quanto mais você gera conflito, mais você alimenta essa corrente que está prendendo os dois, uma corrente energética. Por isso que você não pode reagir. Quando eu estou reagindo, eu estou fortalecendo essa corrente. Eu vou chamar de corrente, tá? Que aprisiona ambos, né? No mesmo andar, tá? Então fica assim, os dois morrem juntinhos ali, presos. Tá? Então é o seguinte, tem que ser inteligente, né? Você quer se liberar? Você quer viver bem? Quer ser feliz? Quer ter saúde? Se libera e sobe para o outro nível, procura novas relações e vai mudando o modelo mental para construir essas relações harmoniosas, respeitosas, aquilo que você almeja. Eu vejo muita gente assim, eu não quero nunca mais isso para mim. Quando ela fala eu não quero isso para mim, para onde que ela está olhando? Para aquele tipo de relação. Então ela está criando, ela só tem isso impresso. O modelo é que nem você fala um projeto, né? Você fala, ah não, essa casa está muito ruim. Eu não quero essa casa. Eu não quero esse modelo de casa. Tá, mas qual modelo que você quer? Né? Não adianta dizer o que você não quer. Diz para mim o que você quer no lugar disso. Então, toda e qualquer relação, toda e qualquer... A gente tem que definir tudo na nossa vida. Relação profissional, relação com dinheiro, relação com amigos, relação com parentes, relação com parceiros. A gente tem que definir tudo, entendeu? Porque se uma pessoa sai desse modelo, vamos supor, numa relação amorosa,
mas ela não definiu as outras, é capaz dela cair para uma relação de abuso em outra área. Então, o modelo vigente no coletivo é esse, né? Você não vê aí muita notícia de relacionamentos harmoniosos e equilibrados, né? Na verdade, as pessoas que têm se escondem, né? Porque é tão raro e tão invejado que elas se protegem de falar, para que não sejam destruídos pela inveja, né? Ok? E a inveja é uma energia forte, hein? Já me pediram aqui para falar uma live sobre inveja. Vou falar, uma energia forte. Afe Maria. Bem, gente, eu vou abrir aqui para comentários e perguntas, enquanto eu dou uma passadinha aqui no meu roteiro para ver se eu falei tudo. É preciso. Vamos lá. Simone Rapone falou aqui que é disruptivo, é mesmo, muito conclusivo, nada a ninguém. Deixa eu ver se tem mais comentário que eu não li aqui. Bem, pessoal, eu quero. Deixa eu ver aqui se tem a questão da dualidade, tá? Acho que eu li tudo aqui. É isso. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Então, a resolução, né? Deixa eu ver aqui. Revisando a conclusão, né? Que eu gosto de deixar bem, bem claro assim. Revisando a conclusão, né? A resolução é que existe um processo de homeostase, sempre, de equilíbrio em todo e qualquer sistema, ok? Então, se eu tenho alguém que abusa numa relação e tem um outro que é reprimido, essa conexão, ela só se desfaz quando uma dessas pessoas se colocar em equilíbrio. Acreditem, é muito difícil um abusador sofrer. Ele não vai procurar ajuda e buscar equilíbrio. Ele tem algum benefício com isso. Quando ele abusa, ele deixa de ser abusado. Lembre-se que um abusador já foi abusado. Então, se ele assume o papel ativo de abusador, é para que ele não seja abusado. Então, dificilmente essa pessoa vai procurar ajuda, tá? Geralmente só se realmente ficar muito limitado entre quatro paredes, né? Tipo atrás de grades, assim pode ser. Mas fora isso, é raro, tá? Então, ou quando tiver com tudo ameaçado, perda de família, perda de negócios, é muito raro, tá? Em geral, quem busca por ajuda é quem é refém dessa relação, tá? Quando consegue, ok? Então, essa conexão se desfaz quando uma das partes busca o equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é emocional e espiritual. E tem pessoas que saem dessa relação com a conexão forte com Deus mesmo, porque essa conexão é a fonte do nosso equilíbrio, da nossa esperança. E também a vibração da gratidão. A gratidão, o perdão, a alegria são vibrações fortes que trazem a gente para o equilíbrio. Aí você vai falar, como que numa situação dessa você vai vibrar nisso? Tem que projetar a consciência para outro espaço-tempo e agradecer pelo que tem, por outras situações, agradecer pela libertação já projetada, imaginada. Tem alguns artifícios, né? Tem algumas formas de fazer isso, porque a nossa mente ela não conhece o espaço-tempo, mas é a consciência que precisa guiar a mente. A mente é só um veículo. Entenderam? Então, eu acredito, eu concluí, você só resolve um problema pelo nível superior de quem gerou. Isso foi nosso grande Albert Einstein quem falou, né? E eu só estou repetindo. Então, eu estou aqui concluindo. Eu espero que essa live alcance pessoas que estão precisando entender desse assunto para se libertar. A reação, a crítica, falar. Tem outra coisa também que imprime muito, tá? Essa situação na mente das pessoas. Filmes, gente, filme. Então, pessoas que veem filmes
estudos de psicopatia. Gente, isso é muito sério, tá? Eu fiz psicanálise e teve uma época que eu estudei alguns livros, não vou comentar a autoria, tá? Porque é pessoa de renome, e aquilo foi imprimindo coisas na minha mente e eu comecei a atrair situações complicadas. Eu demorei um tanto de tempo para entender que aquilo foi gerando medo. Eu comecei a ter medo de pessoas, comecei a ter medo de situações, e aí que eu fui compreender que eu estava imprimindo na minha mente, por isso, tá? Por isso, está cada vez mais as pessoas com medo dos humanos. Por quê? Tanto se fica se falando aí de narcisismo, psicopatia, isso, aquilo. Gente, isso aí é um veneno para a humanidade. A gente tem que começar a procurar ver Deus nas pessoas, procurar ver o divino, o amor nas pessoas. Então, se você ficar procurando focar só nos defeitos, só nos problemas e nos erros, você acaba não se relacionando com ninguém e atrai só pessoas com problemas, tá? Então é isso que está atraindo muita gente também com problema. Quem fica falando e testemunhos, né? Eu vivi em comunidade religiosa que os depoimentos eram pior do que filme de terror. Tinha uns depoimentos que botava todo mundo na vibração negativa para depois falar: Jesus me salvou. Mas você colocou todo mundo na vibração ruim, né? E aí a pessoa vai para casa com aquilo na mente e aquilo fica, ó, criando medo, insegurança, tá? É muito sério isso, tá? Se você ficar trazendo, direcionando a atenção para histórias disso, de desrespeito, de abuso, agressões, depois começa a trazer para sua realidade e não sabe nem por quê. Tem casos curiosos, né? A pessoa fala: não, mas na minha família não teve tal. Tá, mas qual? Aí a pessoa, é filme, é série. E a pessoa acha que, não, é só uma série, é só um filme. Não é. A nossa mente, se você vê alguma coisa e mobilizar a emoção, imprimiu, tá bom? Então, atenção, gente, se a gente quer realmente, verdadeiramente subir para o nível de realização da cobertura, de ter alegria, paz, esperança, leveza, a gente tem que selecionar exatamente aquilo que alimenta a alegria, a esperança, a fé, a confiança, para que a gente possa conviver nesse campo vibracional, porque senão não consegue. É campo vibracional, não é cartão de visita, contato, é campo. O campo atrai, o campo vai atrair e te levar para o espaço de dimensão daquilo que você quer realizar. Você nunca vai estar no espaço de realização da cobertura falando, pensando e sentindo como as pessoas lá do térreo, tá? É incompatível. Aonde existe verdade, justiça e meritocracia é no campo vibracional. Eu amo o campo vibracional porque é mérito. Ninguém vivencia uma experiência se não tiver o campo vibracional para ela. Então é esforço, é dedicação, é objetividade para realizar. Não tem essa. Então essa coisa de como que é, de dar um jeitinho daqui, a coisa da malandragem não existe no campo espiritual. Então isso é maravilhoso. Eu acho, né? Então é isso, gente. Bora lá, vamos caminhar aí para nossos níveis de realização. Por que eu trouxe esse tema, né? Esse é o segundo tema, depois do medo. É o segundo tema que as pessoas empacam e paralisam o crescimento, tanto nos negócios, como no dinheiro, como na realização. Paralisa a realização, tá? Então eu consideraria que o medo, a primeira escada que paralisa, abusos, desrespeito, seria o segundo degrau
na minha visão, tá? Do campo frequencial, tá bom? Bem, gratidão por compartilhar esses conhecimentos e parabéns por fazê-los de forma tão didática. A Ana, gratidão. Simone, Ana, quem mais que passou aqui? Deixa eu ver aqui. Si, professor Youssef, Flávia Pujol passou por aqui também, Cipone Rapone. Então, gente, o Marcos também passou por aqui, Dina Maria passou por aqui também, a Simone Trevisan, não sei quem está aqui agora, porque me mostra o número, mas não diz quem é. Então, fiquem na paz, uma boa noite. Se você gostou, eu vou te pedir, dá um like, dá um gostei, por quê? Porque isso aumenta o engajamento, pode fazer comentário depois. E, gente, a gente não sabe quem está passando por essa situação, tá? Isso já aconteceu na minha família e pessoas às vezes estão passando por essa situação e elas têm vergonha, têm medo, são ameaçadas, tá? Então, assim, se você de repente às vezes conhece uma pessoa que você acha que pode estar passando por algo assim, encaminha, porque isso pode ressoar e ajudar a pessoa a procurar ajuda, porque ela vai ver que tem possibilidade de sair disso, tá? Existem muitos casos que a gente não fica sabendo, a gente só sabe no pós, né? Quando a coisa foi para o pior caminho. E a gente pode ajudar essas pessoas com conhecimento, né? É a única forma que a gente pode ajudar nessas situações, porque tem muitas situações que existem ameaças, etc, né? Então, se você puder, compartilha, sabe? Compartilha, isso é importante. A gente faz parte desse todo. Quando a gente começar a resolver essas questões, cada um de nós sair dessas vibrações, a gente, como humanidade, sobe o degrau, entende? A gente não vai subir sozinho. A gente está aqui como que eu diria? É como se fosse uma massa de pizza. Vai subir junto, então a gente precisa ajudar todo mundo para a gente subir, tá bom? A gente precisa, gente, ajudar as pessoas a entenderem que nós temos que nos libertar disso, tá? Porque são energias de milhares de anos que estão presas aqui nesse planeta e a gente tem que ajudar o planeta também a se liberar. Temos que desamarrar a gente e o planeta, tá bom? Beijo no coração de vocês. Eu espero, né, que muita luz, muita sabedoria, eu desejo aqui de coração para todos vocês. E quem precisar de qualquer ajuda nesse tema, me manda um direct. Se tiver alguém que esse vídeo chegar, precisar de ajuda, me manda um direct, porque eu mando algumas declarações do meu método para ajudar, tá bom? E vamos aí, né? Estamos aqui para contribuir uns com os outros. Somos todos parte de um grande corpo planetário, tá bom? Beijos. Teguarete também passou por aqui, entrou aqui. Gratidão, Dina Maria, gostei muito. Gente, beijo, tá? Durmam com Deus. Até a próxima. E feliz Dia dos Namorados para quem ouvir isso depois, para quem está ouvindo agora, tudo de bom.